Olá, gente do meu agrado, como é que vocês estão? Estão bem? Eu espero que sim. Chegou então o dia da gente falar sobre a entrevista. Nós fizemos uma enquete perguntando se vocês teriam interesse e nós tivemos, assim, uma aprovação maciça. Então, hoje nós vamos falar sobre uma das etapas mais temidas do processo seletivo, a entrevista. Eu vou deixar aqui com vocês umas dicas muito boas para você se sair bem nessa parte do processo seletivo. E se você caiu de paraquedas aqui, o meu nome é Célia Souza e esse aqui é o canal Imigrando ao 60. Vem comigo! Então, para quem está chegando agora, não me acompanhou, está pegando o filme da metade para frente, deixa eu te dizer que nós temos 2 vídeos aqui no canal, um que trata de como elaborar um currículo eficaz, um currículo interessante, um currículo atrativo, que ele por si só já vai dar uma conquistada no selecionador para querer te entrevistar. E o segundo vídeo fala dos preparativos, quando você recebe o convite para ir para uma entrevista, tudo que você deve preparar para esse momento tão especial. E hoje nós vamos tratar da entrevista propriamente dita. E como eu já mencionei nos outros vídeos, este não é um vídeo técnico. São algumas dicas, algumas noções para quem vai participar, né, de um processo seletivo. E aí independe se você está no Brasil, está aqui em Portugal ou em qualquer outro país. As dicas que eu vou te dar são dicas que independe da localização, é algo assim natural, é algo óbvio das grandes organizações. Portanto, não espere aqui que eu vá te entregar perguntas prontas com respostas. Não, sabe por quê? Porque não adianta. Não adianta eu te dar aqui as perguntas com as respostas, porque de selecionador para selecionador, de vaga para vaga, de perfil para perfil, tudo pode mudar, tudo pode acontecer. Novos questionamentos podem surgir. E aí você vai ficar parado sem ação. O que importa é você entender a essência do que está se procurando. O perfil, o que é que a empresa tem como visão, né? O que é que a empresa tem como objetivo daquele colaborador. Quando você entende isso, você naturalmente participa da entrevista fornecendo as informações mais inteligentes e mais estratégicas para o selecionador, tá bem? Então vamos lá, vamos tratar sobre isso. A primeira questão que você precisa entender é que as organizações, parece óbvio, né? Mas tem gente que não entende isso. As organizações, elas estão aí para terem o quê? Fins lucrativos. Senão, como é que elas se mantêm? Como é que elas mantêm os seus negócios? Né? Como é que elas se sustentam nos seus negócios? Como elas mantêm os seus colaboradores? Há uma necessidade de lucratividade. E esse é o primeiro ponto que você tem que entender quando você vai para uma entrevista. Lá atrás, quando eu falei no vídeo na preparação de que você deve pesquisar qual o papel da empresa no mercado, a contribuição dela para a comunidade, qual o produto, qual o negócio, qual a missão, qual a identidade daquela empresa, é para esse momento. Quando eu disse, ó, você precisa conhecer, é para esse momento, para que você entenda o que é que a empresa pretende ao contratar um determinado colaborador. Por que ela lançou esse processo seletivo? Ela está em busca do quê? E de quem?
E quando você entende que a empresa necessita de profissionais qualificados, profissionais que se encaixem no perfil, né, da sua necessidade, ela está buscando alguém que venha somar à equipe com o objetivo de resultados financeiros, lucratividade. Bom, pensando desta forma, é por isso que eu mencionei no início do vídeo, que a gente precisa raciocinar como uma empresa, como o selecionador, como o processo seletivo vai se desenrolar. Pensando desta forma, cai por terra aquela sua argumentação quando o selecionador te pergunta: por que é que você se candidatou a essa vaga? Qual foi o motivo que te levou a vir participar desse processo seletivo? E aí você responde: é porque eu estou precisando muito desse trabalho. Eu estou necessitando demais trabalhar. Eu estou precisando sustentar a minha família. Eu estou precisando terminar de pagar a minha faculdade. Eu estou precisando, aí você continua com uma lista de necessidades que são suas, não são as da empresa. Então, por favor, jamais responda a uma pergunta como esta usando esses argumentos, porque as empresas não estão ali para ser instituições de caridade. Elas podem até ser, mas vão contratar alguém para somar a equipe para dar andamento à parte administrativa, aos negócios. Mas um selecionador, um empreendedor, o dono de uma empresa, ele não vai te contratar só porque você está precisando. Então, é uma resposta totalmente inadequada. Se você já estudou sobre a empresa, é essa hora que você vai responder. Olha, eu me interessei muito pela empresa, porque eu me identifiquei com a identidade dela, eu me identifiquei com o ramo de negócios, eu me identifiquei com o papel dela na sociedade, com o desenvolvimento da empresa. Eu tenho muito interesse em fazer parte da equipe, em crescer, em contribuir, em aprender e também colocar em prática. Nossa, quantas? Eu disse aqui várias opções de respostas, até porque você não deve ter uma só, né? Como eu falei, você tem que entender a estrutura da entrevista e aí, bom, o que a empresa quer? O que a empresa precisa? O anúncio, né, da vaga, qual é o perfil que foi colocado? A empresa não está buscando alguém para contratar, para pagar salário, porque a pessoa está precisando trabalhar. Isso é bem óbvio, né? Então, jamais, não use esse argumento. Embora você esteja necessitando, procure algo dentro da organização que te encante, algo dentro da empresa que te mova, sabe, para participar do processo seletivo. E é isso que você vai argumentar, tá bem? Um outro ponto que a gente precisa estar bem atento é você estar totalmente focado ali naquele momento da entrevista. O selecionador, ele está colocando todos os sentidos dele em você, né? Ele está concentrado na forma que você se movimenta, no seu posicionamento, como você para pensar, para responder, na contradição das suas respostas. Ora você responde de um jeito, ora você mesmo se contradiz. Então, é um momento que você precisa estar bem focado no andamento, na linha, né, de pensamento do selecionador. E por isso é impossível você conquistar alguém que está lhe entrevistando quando o seu celular ou o seu telemóvel toca e você diz só um minutinho e vai atender a ligação.
E já aconteceu isso comigo também, sabe? Eu fiquei assim, esperando ele terminar de falar com quem ligou para ele. E depois ele pediu, desculpe, porque eu precisava atender essa ligação. Olha aí, menos um pontinho. O selecionador quer você todo ali, inteiro, focado. Sabe por quê? Porque isso demonstra que você quer aquela vaga, que você está ali batalhando, você está guerreando. Então, desliga o celular, desliga seu telemóvel, tá? Deixa ele bem desligadinho, nem para vibrar, que é para você não desconcentrar. E foca na entrevista. Aí o selecionador vai querer saber de você, conhecer você. Ah, me fala um pouquinho sobre você. Fala um pouco de você, mas fala das suas características, das empresas onde você já trabalhou, a sua formação acadêmica, o que você gosta mesmo de fazer, por que você estudou, por que você escolheu essa carreira, por que você escolheu essa profissão, né? Quais os seus talentos, né? Por que você quer fazer parte dessa empresa? Enfim, fala um pouco de você. É claro que você pode mencionar a sua vida pessoal, mas não se estender. Ah, eu sou casado, minha esposa trabalha também, minha esposa é professora, minha esposa é médica, minha esposa é cozinheira, né? Nós temos 3 lindos filhos que estão estudando na idade tal, tal, tal. E pronto, já falou da sua família. Ah, eu sou viúvo, sou divorciado. Pronto, se restrinja a isso. Não precisa entrar em mais detalhes, a não ser que o selecionador deseje saber mais sobre isso. Bom, a entrevista vai então transcorrendo e o selecionador vai lhe fazendo algumas perguntas. Muito cuidado com as respostas, tá? Não queira aumentar demais, conversar demais, sabe? Um entrevistado que conta muitas histórias, dá risada das suas próprias piadas, né? Acaba sendo um pouco inconveniente, porque a pessoa que está entrevistando, ele também está bem focado em você. Não é só você que está ali focado na entrevista para conseguir um bom desempenho. O selecionador também quer extrair de você o melhor que você pode dar. Então, ele também está a seu favor. Não perca a oportunidade de entregar para ele aquilo que ele quer. Se você já leu o perfil do profissional, você sabe mais ou menos o que ele está procurando, certo? É claro que tem algumas outras características que são inerentes àquela vaga, àquele cargo e que somente ele sabe. Mas aí você também pode deduzir. Por exemplo, se eu estou buscando alguém na área comercial, obviamente, eu estou em busca de alguém que tem uma boa comunicação, uma excelente argumentação, que pode trazer, tirar dúvidas de alguém a fim de vender o seu produto. Então, eu vou buscar alguém bem comunicativo, alguém que é desenvolto. Se eu sou uma pessoa muito tímida, a minha postura está assim, bem acanhada, né? Eu estou enterrada na meu próprio corpo, assim, aquele medo. Então, já passa para a pessoa que está entrevistando que você é uma pessoa insegura. Se você é inseguro, como é que você vai demonstrar para o cliente uma segurança na compra daquele produto? Entende? Então, é importante que você estude a empresa e estude o perfil. As suas respostas serão dadas por criatividade sua, iniciativa sua, mas adequadas a que a empresa está procurando. Por isso que é importante não decorar, não vai aí para os sites aí na internet buscar as perguntas mais utilizadas pelos selecionadores. Isso aí é um tiro na água, tá? Vai por mim. Conhece a empresa bem, conhece o perfil e fique atento, porque em geral, na maior parte das vezes, o selecionador apresenta
a vaga antes da entrevista. Porque se o candidato estava com alguma dúvida, eu imaginei que fosse para trabalhar aqui. Eu não entendi que era para ser transferido para um outro estado. A pessoa precisa ter disponibilidade para viajar. Então, infelizmente, eu não vou ter condição de participar desse processo. Então, por isso, por este motivo, o selecionador ele vai te dizer: olha, nós estamos desenvolvendo um processo seletivo para preenchimento de uma vaga X, cujo perfil o profissional deve ter uma formação de nível médio, técnico, de nível superior, na área de. Nós necessitamos que o profissional tenha tanto tempo de experiência, que ele saiba manusear os sistemas tais e tais, que ele tenha uma certa noção no idioma tal. Então, o selecionador ele vai te passar o perfil. Algumas outras informações ele também pode estar passando. Por exemplo, nós estamos buscando alguém que goste de lidar com pessoas, que goste de interagir. Olha que dica, ele já te deu uma deixa. Uma pessoa que gosta de conversar, de lidar com as pessoas, é uma pessoa comunicativa. Então você precisa se soltar. Não é que você vai ficar blá, 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 não. Mas você vai responder aos questionamentos, às perguntas de uma forma mais completa, sem ser reticente. Não, sim, foi. Não, você vai desenvolver uma resposta completa, com detalhes, entendeu? Então, é assim que a gente vai pensando. Então, eu já sei o perfil, eu já sei como é que funciona a empresa, eu já sei qual é a vaga, eu já sei quantas vagas, então aí eu já posso também ter uma noção da minha concorrência, e aí o selecionador, ele vai entrar nessa parte da formação, quanto tempo que você já cursou sua universidade, por que você escolheu, como eu já disse, essa área, porque ele está querendo observar, entender se você tem essa vocação mesmo. Parece óbvio, mas tem muita gente aí que está cursando medicina, psicologia, porque é a família, um pai, influência de uma mãe, influência. Não queria não, mas minha mãe é psicóloga há tanto tempo, meu pai é médico cardiologista há tanto tempo, eu estou seguindo uma vocação familiar. Epa, você está seguindo o caminho de outra pessoa? Não sei não, né? Então, o selecionador ele quer entender se isso é da sua alma, do seu talento, porque quando a pessoa tem um talento, a pessoa deseja trabalhar naquela área, o resultado é outro, completamente diferente. E aí o selecionador vai te perguntar quais são os pontos que você acredita que são mais positivos, mais fortes na sua personalidade. Gente, quando chega essa pergunta, eu preciso botar a mão assim no queixo e ficar assim aguardando a pessoa terminar de falar. Porque é interessante como a gente gosta de falar da gente, dos pontos positivos. Eu sou uma pessoa muito comunicativa. Eu gosto de fazer muitas amizades. Na empresa que eu trabalhava, eu tinha assim um bom relacionamento com todo mundo. Eu também sei lidar com conflitos, situações conflitantes, dificuldades. Adoro trabalhar em equipe. Para mim, trabalhar tem que ser com outras pessoas. E aí vai, blá, 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 e você ali, esperando ele falar bem de si mesmo. Não que isso seja ruim, mas seja um pouquinho mais restrito, não precisa tanta coisa. Cite aquelas qualificações que você acredita que aquele profissional que eles estão procurando deva ter. Basta isso. Você tem que entregar, caro candidato, você tem que entregar aquilo que eles estão querendo receber. Então não fica enfeitando muito não, enchendo muita linguiça, que você desconcentra o selecionador, daqui a pouco ele fica divagando onde é que mesmo ele estava. Ele estava falando mesmo de quê? Que eu já me perdi na situação.
E aí você desconcentra, o selecionador ele já não está mais te ouvindo, ele já está pensando na reunião que ele vai ter depois, né? Porque é muito fácil, se a gente não estiver muito conectado, alguma coisa pode a gente perder naquele meio do caminho. Então, seja objetivo, fale das qualificações que você possui, que são importantes e relevantes para aquela vaga que você está concorrendo. E aí vem a tão temida pergunta. Agora, me fale um pouquinho sobre as suas oportunidades de melhoria. Eu não gosto de dizer defeito, não, que assusta. Fale sobre os seus defeitos. Não, isso assusta. Aí eu arrumei um termo muito chique, menos aterrorizante. Fala um pouquinho sobre as suas oportunidades de melhoria. Quer dizer, são aqueles defeitinhos que a gente tem uma oportunidade de melhorar, né? Então a gente só melhora aquilo que está precisando ser melhorado. Concorda comigo? Então fala um pouquinho sobre as suas oportunidades de melhoria. A pessoa fica oportunidades de melhoria. Sim, aquelas características de personalidade que você acredita que precisam ser melhoradas. Aí a pessoa diz: entendi. Notou que eu tirei um pacote? Tinha um pacote ali com o cabo do meu notebook. Quando eu olhei para lá, eu não acredito que esse. Você notou que sumiu? Se você notou, excelente, excelente observador. Então, você já pode se considerar uma pessoa atenta, uma pessoa que observa os detalhes. Isso é muito interessante para quem vai trabalhar com análise de gráficos, para quem vai trabalhar em indústria, verificando pequenas peças, conexões. Eu já te selecionaria para esses cargos assim onde a atenção concentrada e a observação a detalhes fosse muito importante, porque você notou. Ai, minha gente, eu tenho que pegar tudo. Tchac! Vamos para o próximo item. E aí, então, as oportunidades de melhoria. Para falar das minhas qualificações, então eu fico lá falando, falando, falando. E quando é para citar as minhas oportunidades de melhoria, eu começo a pensar. Nossa, eu já vi tanto isso na minha vida, tanto, tanto, tanto que eu já fico esperando. Quando eu falo oportunidades de melhoria, de pronto, lá vem, agora vai ficar mudo. Aí a pessoa fica, deixa eu ver. Oportunidade de melhoria. Difícil, né? A gente falar da gente, né? Deixa eu ver, mas eu vou descobrir uma oportunidade de melhoria. Acredite se você quiser. Se não quiser, também pode não acreditar. Mas teve gente que fala assim: não, eu não tenho defeito nenhum, não. Eu digo: ai, que coisa boa! Só você e Jesus Cristo. Eu disse para o candidato: que bênção, hein? Só você e Jesus Cristo. Não tem defeito nenhum. Olha que coisa boa. A pessoa riu comigo. Eu disse: dá uma procuradinha aí que você vai achar. Dá uma procuradinha. Eu tenho essa característica, gente. Eu acabo deixando, não é o tempo todo, não. Mas quando eu vejo que a pessoa está um pouquinho tensa, sabe, aquela coisa assim, que parece que tá, sabe, eu vou perder, agora eu vou perder minha chance. Aí eu dou uma desconcentrada para ver se dá uma ajudadinha aí na relaxar, né, e sair alguma coisa. Aí eu digo, dá uma procuradinha aí que você acha, viu? Alguma oportunidade de melhoria, algo que você acredita que precisa ser melhorado. A pessoa fica pensando, já sei. Eu sou uma pessoa assim que eu confio demais nos outros, né? Eu tenho um coração assim que é muito sem maldade. E eu acho isso um defeito, sabia? Porque é confiar demais. Aí eu fico, sim, entendi. Bom, o que é que esse perfil passa para o selecionador?
é uma pessoa que tenta desconversar, que tenta camuflar informações. Isso não é bom. Esconder, maquiar informações. Isso aí lá no futuro, o selecionador, quando está entrevistando, ele está te entrevistando, mas ele está pensando no amanhã, naquele setor que ele vai preencher aquela determinada vaga com você. Aí ele fica, meu Deus, esse cidadão, quando acontecer isso, ou essa cidadã vai camuflar as informações, vai esconder informações. Por isso que você precisa ser assim muito honesto. Aí você diz: "Ah, Célia, então se eu for falar dos meus efeitos, perdi a vaga. Se eu for falar de tudo, ninguém vai me contratar." Eu tenho uma estratégia para você. Sabe como é que você fala dos seus defeitos? Você fala dos seus defeitos, que eu chamo de oportunidades de melhoria, de uma forma real. Porque, na verdade, o que a gente quer saber é se você tem convicção, se você tem consciência daquilo que precisa ser melhorado. Porque pior é a pessoa nem ter noção de que ela precisa melhorar naquela área. Aí é que perdeu tudo. Você precisa ter essa noção. Por exemplo, aí eu vou lhe dar um exemplo. Você diz assim: eu tenho uma oportunidade de melhoria. Eu sou uma pessoa que eu tenho alguns momentos que eu esqueço com facilidade algumas informações. Nem sempre, mas alguns momentos eu esqueço com facilidade. Eu já observei isso e eu estou lendo um livro que ele trata justamente do desenvolvimento, do desempenho, da memória. E eu tenho também aplicado algumas técnicas para não esquecer. Eu ando sempre com ou o meu bloquinho, fazendo anotações rápidas, ou no meu próprio celular, eu faço essas anotações, eu faço na minha agenda, para que eu não esqueça. Então, eu estou lidando com essa situação de uma forma consciente e estou avançando, inclusive eu tenho melhorado muito nessa questão. Olha que coisa maravilhosa! Alguém que tem consciência dos seus pontos a serem melhorados e já tratou de ir lidando com isso e de corrigindo. É isso que o selecionador quer ouvir, minha gente. Não fica com medo de falar dos seus defeitos, não. Pior é você querer convencer o selecionador de que você não tem defeito. Isso aí chega a ser assim, sabe, meio que ridículo, né? Porque qual é o ser humano que não tem? Então você tem que pensar naquilo que você precisa melhorar. Olha, eu tenho uma paciência assim um pouquinho curta, né? Eu tô trabalhando muito essa questão, né, de ser um pouquinho mais, parar um pouquinho mais, respirar, pensar no que eu vou fazer, escrever, fazer um checklist, porque às vezes eu sou um pouco impulsivo, né? Quero fazer tudo assim, e então eu estou me policiando, estou tentando corrigir. Nossa, é pensar naquilo que você tem para melhorar e de que forma que você pode melhorar e explicar isso para o selecionador, tá bem? Então, resolvido essa questão de falar sobre oportunidade de melhoria, e eu espero que você não tenha mais esse receio de falar sobre esses pontos seus, da sua característica que precisam ser melhorados, tá bom? Vamos para um próximo ponto. Ah, tem uma questão que também é muito... As pessoas têm muita dúvida. Falar sobre pretensão salarial. Aí, então, é perguntado para você, nesse momento, qual a sua pretensão salarial? Aí você fica, se eu falar do salário que eu recebia na outra empresa, que era mais alto, não vão me contratar. E se eu falar, se eu mencionar um salário menorzinho, eles vão dizer, opa, é esse aí, e vão ficar me pagando menos do que o que paga o mercado. Então, uma resposta, uma sugestão que eu lhe dou é
eu estou aberto a negociações, porque muitas vezes os benefícios que uma empresa possa fornecer ao colaborador acabam no somatório se integrando a um valor de salário. Então, eu estou aberto a negociações, a proposta que vocês possam me fazer. Olha que coisa linda! Você vai ouvir a proposta e você vai analisar se vai dar para você ou não. Porque eu já disse em vídeos passados e vou repetir. Gente, a gente tem essa má ideia de que só a empresa que pode selecionar o candidato. Você também está selecionando a empresa. Você está ali para entrevista, de repente você vê uma pessoa gritando com um funcionário ali. Ah, céu, é isso, isso e isso. Se você repetir isso, você está no olho da rua. Ou então você vê uma empresa toda suja, você está analisando tudo. Você diz, epa, não gostaria de trabalhar aqui. Então, após a entrevista, muito obrigado, tá? Eu vou pensar, tal, e ó, cai fora, né? Então, você também tem essa oportunidade de analisar se vai interessar para você ou não. De repente, a proposta é aquela proposta fantasiosa, né? Ah, que você vai fazer isso, que você vai fazer isso, que você vai fazer isso, que você também tem a responsabilidade disso, disso e disso. E quando chega no valor, né, do salário, é isso aqui só. Agora, tudo a ser analisado. Se é uma grande empresa de renome, com oportunidade de crescimento, de avanço na sua carreira, até vale a pena. Lembra do que eu falei também? Vocês precisam assistir meus vídeos anteriores, viu? Eu não vou ficar aí só. Vai lá e assiste. Mas eu também já mencionei que não é só você querer, não, eu só vou aceitar proposta dentro da minha área, porque eu paguei tanto para fazer universidade, paguei tanto para fazer especialização, paguei tanto para fazer um MBA e eu investi na minha carreira, só aceito isso. Tem situação e tem situação, tá? E eu vou fazer uma simbologia aqui, só para você entender mais ou menos essa questão. Você está esperando um ônibus que você comprou uma passagem para ir sentado. E passa esse ônibus cheinho, cheinho. Aí você diz, não vou não, comprei a passagem para ir sentado. Só vou quando passar um ônibus que tem a oportunidade de eu ir sentado. Aí passa aquele ônibus cheio, levando todo mundo, passa outro cheio, você ali perdendo tempo, porque você só quer ir sentado. Quando você poderia ir a si mesmo, vou pegar essa oportunidade, vou entrar nesse ônibus, mais adiante, na próxima esquina, alguém pode levantar, descer e olha o lugar vago ali para eu sentar. A vida é assim, meu querido, minha querida, tá? Então, se você não pegar a oportunidade ali, ó, pelas rédeas, seja o que for que lhe interessa, depois você vai avançando na sua caminhada, passo a passo, seja o cargo que for, é assim que funciona. Se você é muito rigoroso com aquilo que você quer, eu acredito que você vai perder durante essa trajetória excelentes oportunidades, porque ficou lá no ponto. Enquanto, como diz a molecada, né, a moçada, a fila tá andando. Bem, essas são as dicas, algumas dicas, né, que eu separei para vocês. Não dá para falar mais, tem muita coisa mais, gente, muita coisa mais. Esse não é um canal técnico dessa área. Eu aproveitei para compartilhar, dividir, né, oferecer para vocês um pouquinho, né? O sentido, o interesse é ajudar, né, acrescentar, é dar uma força aí, mas não é um canal que seja técnico específico dessa área, tá bem? No mais, a última informação que eu passo para vocês é jamais minta, não adianta. Primeiro que o selecionador é treinado para observar algumas posturas que denotam que você está trabalhando questões não de uma forma verídica. E aí ele vai entrar com outras perguntas
para cruzar com aquelas e você se contradizer. Isso, o remendo, já ouviu aquele ditado? O remendo fica pior do que o soneto. Aí é que você perde mesmo. Então, seja honesto sempre. É muito provável de você conseguir uma vaga sendo honesto, explicando a situação certinha, do que você mentindo. Aí você coloca tudo a perder. E a última dica aí, essa deixa, porque veio na mente agora, jamais, gente, jamais fale mal da empresa que você trabalhou antes, nem do seu chefe, nem do seu líder, jamais faça isso, certo? Porque isso causa uma má impressão horrível. Quem tá entrevistando diz, ó, se tá aí entregando, é que nem aquela história da fofoqueira, né? Falou mal dele, tá falando mal de mim também. Então tá falando mal da empresa que saiu, amanhã vai estar falando mal dessa empresa também. Então, jamais, mesmo que você tenha tido alguns problemas, mas por que você saiu? Não, nós tivemos algumas divergências de ponto de vista profissional e eu considerei melhor não estar somado à equipe, porque eu não iria acrescentar muita coisa. Olha que beleza, que lindeza para dizer, eu não aguentei aquela empresa, caí fora. Ai, minha gente, eu já ouvi tanta coisa, vocês não têm noção. Então, nós estamos terminando o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham anotado alguma coisa que sirva para vocês. Aí eu fico tão feliz quando alguém diz, Célia, aquela dica que você me deu foi batata. Eu consegui, nossa, eu fico numa felicidade que vocês não têm noção. E eu espero que essas dicas, pequenas dicas, umas pinceladas aqui e ali possam te ajudar, tá bom? E se gostou do conteúdo desse canal, vai fazer o quê? Curtir, comentar e compartilhar para ajudar aqui no canal. E se você é novo, olha aqui, ó, inscreva-se aqui, clica no inscrever-se, clica no sininho também. Tem gente que tá me dizendo assim, ó, lá no comentário, nossa, eu tava aqui procurando você, procurando. Não procura não, gente, clica no sininho. Quando você clica no sininho e marca lá todas, você fica tranquilo. Quando sai vídeo novo, o YouTube vai e te diz, ó, tem vídeo novo lá do Imigrando aos 60, aí você vai e assiste. Não precisa estar correndo atrás de mim procurando, não. O YouTube mostra para você, tá bom? Então, clica no inscrever-se, clica no sininho e você já vai ser informado. E no mais, que Deus te abençoe e abençoe a sua família também. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Vem comigo.